sob a proteção de Deus, em nome do povo itauense, declaro aberta a presente sessão, estando online a vereadora Juliana Matter. Gostaria de cumprimentar aqui a todos que estão presentes, o Célio, os vereadores de Pratápolis, a Luciana Aparecida Neves, Lucas José Goulart Lopes Teres, Zé Lucas, viu? Um prazer recebê-los aqui na nossa Câmara. Peço à vereadora Juliana Matter para que faça a oração da noite. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao público que se faz aí presente. Senhor, Tu és o médico divino. Tu dás a vida e a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que mais aflige o mundo neste momento. Que Deus interceda pela saúde de todos nós. Amém. Amém. As atas das últimas sessões estão em votação, aprovadas por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Giovan dos Santos, para que faça a leitura das matérias. Leitura do requerimento de número 40 de 2021. Os vereadores que esta subscrevem requerem junto ao Executivo informações sobre a aplicação da Lei Complementar número 173 de 2020 aos servidores municipais de Itaú de Minas. Fala-se que municípios vizinhos têm flexibilizado os comandos contidos no artigo 8º da referida lei, rechaçando, inclusive, a proibição da contagem de períodos aquisitivos de concessão de anuênios, triênios e quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos da mesma natureza, de forma que se faz necessária a manifestação do Poder Executivo para saneamento de dúvidas que se levantam sobre o tema da LC 173 de 2020 em relação às medidas adotadas pelos municípios. Justificativa: acompanhamento e fiscalização dos desdobramentos da lei e seus impactos sobre os servidores públicos de Itaú de Minas. Sala das comissões em 30 de abril de 2021, vereadores Davi Souza, Cláudia Calixto Simão Fonseca e Maria Helena Faria Fraga. Leitura de requerimento de número 41 de 2021. O vereador que esta subscreve requer as seguintes informações junto ao Executivo Municipal. Por que está sendo terceirizado serviços de máquina Patrol, visto que o município tem 2 máquinas Patrol? Justificativa: tal pedido visa fiscalização e acompanhamento do assunto. Sala das comissões em 3 de maio de 2021, vereador Roberto Gonçalves Vieira. Indicação número 47 de 2021. Senhores vereadores, o vereador que esta subscreve indica ao Executivo Municipal providências para entender os motivos da deficiência do atendimento via telefone celular por parte da Polícia Militar. Se a situação for de ordem carência de pessoal, para que essa função que o Poder Público Municipal realiza, essa adequação, já que urgente e necessária, posto o governo do Estado não se fazer presente desde sempre nessa demanda de cunho administrativo no corpo da segurança pública do município. Cidadãos têm nos procurado com relatos de situações graves onde a Polícia Militar não atende o telefone quando requisitada. Na última semana, entre os dias 21 e 25 de abril, foram feitas ligações para a PM sobre indivíduo dirigindo automóvel sob efeitos de droga, que inclusive avançou sobre uma calçada, colocando em risco a vida de moradores. E não se pôde contar com a PM. Outro caso foi a ameaça de lesão corporal, onde novamente foi acionada a Polícia Militar, sem obter retorno para a solução do problema. Sala das sessões em 30 de abril de 2021, vereador Davi Souza. Indicação número 48/2021. Senhores vereadores, o vereador que a subscreve indica ao Executivo Municipal
providências no acesso à entrada e toda a extensão da Estrada do Santana. Justificativa. A Estrada do Santana encontra-se com buracos e a entrada com difícil acesso. Por estes motivos, solicito que tome providências necessárias. Sala das Sessões, em 3 de maio de 2021. Vereador Roberto Gonçalves Vieira. Finalizou. Ordem do dia. Conferido o quórum. Coloco em única votação o requerimento número 40/2021, requer informações do Executivo Municipal sobre a aplicação da Lei Complementar número 173/2020 aos servidores públicos. Juliana Matter. Pela aprovação, presidente. Aprovado por unanimidade. Coloco em única votação o requerimento número 40/2021, requer informações do Executivo Municipal a respeito da entrada da Estrada do Santana. Juliana Matter. Aprovo, presidente. Pela ordem, presidente, é o que eu falei com o secretário aquela hora, ficou invertido aí. Isso daí foi uma indicação que eu fiz, certo? O requerimento que eu fiz é referente às patrol. Então, acho que trocaram aí a colocação. Mas, tudo bem, se quiser enviar como requerimento também. Seria indicação. Aqui está o requerimento. Isso, eu vi que estava até no grupo, mas de toda maneira aí é a mesma intenção, acho que não tem problema algum. Você quer que mude, Roberto? Não? Tanto faz. Então tá. Votado por unanimidade. Com o uso da palavra, a vereadora Juliana Matter. Presidente, eu dispenso e agradeço. Pela Com o ordem uso de da novo, palavra. mas aí no caso da patrol, teria que entrar como requerimento, né? No caso, a indicação pode ser como requerimento, mas aí no caso da patrol não foi citado o requerimento. Teria como colocar? Porque foi protocolado como Cadê a requerimento. Meire? Hã? Na próxima, né? Requerimento, protocolado certinho. Pode ser, Roberto? Na próxima sessão? Como eles estão demorando 15 dias para me responder um requerimento, se deixar para a próxima, se tiver jeito de colocar como requerimento. Foi protocolado como requerimento. Então, é isso. Vamos fazer, então, a correção. Hein? E vamos fazer a votação, daí. Então, vamos lá. Esse aqui é o requerimento mesmo. Esse vai por votação.
Tá. Então, vamos lá. O vereador que subscreve requer indicações, informações junto ao executivo, porque essa está sendo terceirizada, serviço da máquina Patrol, visto que o município tem 2 máquinas Patrol. Então, nós vamos colocar em votação. Juliana Matter. Sim, eu aprovo, presidente. Maria Helena Faria. Aprovo, presidente. Roberto Gonçalves Vieira. Aprovo. Davi Souza. Também pela aprovação, presidente. Fabiano Gomes. Aprovo. Giovã dos Santos. Cláudia Calisto. Aprovo. Aprovado por unanimidade. Tá, e a outra, porque eu vou fazer a indicação. A outra é a indicação. Então, é só colocar, né, a justificativa. Tá, joia. Então, faz esse favor, que vai ter que constar, vai ter que mudar, né, inverter. Uma era requerimento, a outra indicação. Indicação, a Estrada de Santana encontra-se em buracos, entradas em difícil acesso, por esse motivo, solicito que tomem providências necessárias. Aí tem que votar? Tem que não precisa, né? Indicação não precisa. Então, tá. Então, conferindo, né? Resolveu o problema? Agora tá certo, Roberto? Tá, joia. Qualquer coisa pode falar aí, que a gente arruma de novo. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Faria. Cumprimento o Célio, a minha amiga vereadora Luciane e o José Lucas, que vieram de Pratápolis para acompanhar a nossa sessão, os servidores da casa, o Clederson, o Alisson e a Josmeire, e os meus amigos vereadores, e a toda a população que está nos assistindo e que nos assistirão. Bom, primeiramente, eu quero parabenizar todos os trabalhadores pelo Dia do Trabalhador, que é comemorado anualmente no dia 1º de maio. Somos nós, os trabalhadores, que construímos nossa nação diariamente. Uma nação que foi iniciada pela escravidão e que perpetua a ideia de que o objeto tem o maior valor econômico que a força de trabalho, ainda precisa muito evoluir. Fizemos um requerimento, o vereador Davi, a presidente da Câmara, Cláudia, e eu, solicitando ao Executivo informações sobre a aplicação da Lei Complementar 173 de 2020. É uma lei feita pelo governo federal e que ela não anexa os anuênios atuais dos servidores públicos, né? Ouvimos falar que em alguns municípios vizinhos ele tem flexibilizado os comandos contidos no artigo 8º da lei. E é isso que nós queremos saber, qual vai ser a postura, né, do Executivo e pedir que o Executivo, como ele sempre tem mostrado muito carinho com o servidor público, e que ele continue mostrando todo esse carinho, toda essa gratidão que ele tem com o servidor público, e dê ao servidor público o que lhe é de direito garantido e que foi retirado, né? Eu quero falar sobre um ofício que nós fizemos ao DR e à Nascente das Gerais, que está questionando sobre a paralisação da obra de construção do viaduto e aquela duplicação na entrada do município. Porque nós estamos vendo, sempre que você está vindo de Pratápolis até o município de Itaú, a gente vê muita terra lá. A obra foi paralisada, daqui a uns dias já começou a seca, né? E essa terra vai gerar muito problema respiratório na população que mora ali perto daquela área. E é isso que nós estamos preocupados, e também estamos preocupados com o dinheiro que ali foi empregado. Tudo que começa tem que ser finalizado, e é essa a nossa preocupação.
Presidente, eu devolvo a palavra. Com a palavra, o vereador Roberto Gonçalves Vieira. Cumprimento a senhora presidente, em seu nome os demais colegas vereadores. Cumprimento aos meus colegas, posso dizer que até conterrâneo, né? Eu acho que eu tenho uma parte ali, Pratápolis também, uma cidade de origem da minha família. Então, cumprimento a Luciana e o Lucas aí. Bom ver vocês aqui, buscando sempre aí conhecimento também para fazer o melhor trabalho possível para a nossa cidade lá também. Cumprimento a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Ao Célio, que também se encontra aqui, é uma pessoa nata aqui que preocupa também muito com nossa cidade. Vou falar da indicação, eu tive falando aqui, referente à entrada do Santana ali, aquela entrada, por várias vezes, quase ocasionou acidentes, às vezes que poderia ser até trágico. A entrada ali, ela não tem um acesso fácil, ela tem um degrau grande ali e não tem acostamento para entrar nem nada. Então, foi pedido que arrumasse essa entrada no começo do ano, foram lá, fizeram um serviço lá que infelizmente não agradou. E a estrada também de Santana, foi passada uma patrol lá e tirou terra do canto do barranco e jogou nos buracos, coisa que no outro dia já estava do mesmo jeito. Então, fazer um trabalho melhor, né, é uma via que é muito usada, né, nós temos ali muitas pessoas que moram naquela localidade ali, né, no Santana, e vêm para a cidade aí praticamente todos os dias. Então, pediu uma atenção para que se faça um trabalho melhor, não um paliativo, que faça algo que resolva o problema dessa estrada e da entrada dela no asfalto ali. O requerimento foi indagado por esses dias que a prefeitura está alugando uma patrol para fazer alguns serviços para o município, sendo que nós temos 3 patrol, 2 parece que está até parada lá na garagem do município e uma parece que está desmontada, faltando peça, não sei. Mas temos 2 que, se não estiverem em uso, deveriam estar. Então, que esclareça, né, para a população o porquê desse arrendamento desse serviço. Fiz esse requerimento hoje, como eu disse. No início do ano aqui eu fiz uma denúncia, porque os requerimentos estavam levando 30 dias para ser respondido. Acho que se a gente faz alguma lei aqui, ela teria que ser respeitada. No momento que foi feita essa denúncia, ela nem foi aceitada aqui. Mas, de que adianta a gente fazer alguma lei se os próprios vereadores não querem cobrá-la, né? E fiz um outro requerimento, estou aguardando vergonhosamente a resposta sobre a publicação que foi feita com o timbre da Prefeitura Municipal de Itaú de Minas, com uma nota mentirosa, né, dizendo que o vereador Roberto dos Cachorros paralisou a vacina. Agora eu quero que vocês entendam o que é uma politicagem. Quer dizer que se postar aí que é uma nota falsa, porque hoje estão falando que a nota não foi a prefeitura que publicou. Se postar uma nota falando que a prefeitura dobrou os salários
dos servidores, eu garanto para vocês que 2 minutos ela vai publicar uma nota desmentindo aquilo ali, porque vai gerar uma consequência para ela. Mas quando é para prejudicar um político que não está no mesmo segmento das mesmas intenções, aí deixa correr. Eu acho isso vergonhoso. Aí eu faço um requerimento como cidadão, protocolei na prefeitura e fiz um requerimento como Roberto Cachorro, vereador. Hoje faz 10 dias, 11 dias. É tão difícil responder uma pergunta dessa? Por que está demorando? Não tem lógica uma coisa dessa. Porque eu vou entrar, vou abrir um inquérito, vou apurar. Eu tive a porta da sala da minha casa apedrejada por uma publicação maldosa, mentirosa, e eu preciso dar resposta, porque a publicação estava lá, Prefeitura Municipal de Itaú de Minas. Agora, além dela não desmentir, faz 11 dias que ela não pode responder. Não foi nós. O que a gente vai chegar? Então, 15 dias. Se passar de 15 dias, eu vou fazer outra denúncia. Aí eu quero ver os nobres vereadores falar, não, gente, a lei que nós fez aqui, nossa lei orgânica, nosso regimento, isso é brincadeira. Então, falta 3 dias. Eu sei que eu vou ter que esperar até o último para ter uma resposta simples dessa. Pois vocês falam de companheirismo, de união. Gostaria de aqui fazer um agradecimento. Eu falo que é um agradecimento a um trabalho, a um esforço, a uma dedicação. Quero agradecer a todos que me ajudam nesse trabalho incansável que eu faço, que hoje somente os políticos que não vê, os políticos daqui, mas agradeço a população, agradeço ao pessoal da Clinivete, a minha esposa e a todos que nos ajudam aí nessa luta de proteção aos animais, de cuidados aos animais e de busca a uma condição de vida para eles. Eu fui procurado há um mês atrás pelo deputado federal Fred Costa, o qual não conhecia, mas eu fui procurado pela assessoria dele, que quis me conhecer, e que hoje eu posso dizer a vocês, fez uma emenda de R$100 mil para nos ajudar nessa luta aí com os animais. E hoje ele me ligou, quer que eu esteja amanhã 14h em seu gabinete em Belo Horizonte. Vou estar lá levando aí todo esse trabalho, todo esse carinho, toda essa dedicação de todos que sempre ajudaram o Roberto Cachorro nessa empreitada. Todos. Quero dizer a vocês que amanhã devo assinar lá já documentação, tudo. Então, já está concretizado aí, né, essa ajuda que nós vamos ter para os animais
aqui em Itaú de Minas. Fora disso, semana que vem, nós vamos começar um projeto nunca foi feito em nenhum município do país. Nunca. Nós vamos buscar, acompanhar, monitorar e ajudar todos os animais abandonados dessa cidade. Nós vamos fazer um mutirão com veterinários, com pessoas que vão estar nessa caminhada ajudando. Nós vamos vermifugar, nós vamos fazer um controle de parasitas, com medicações para controle de carrapato, pulga, sarna. Vamos estar fazendo uma pré-consulta com os veterinários. Nós vamos andar em todas as ruas desse município, todas. Nós pensamos que vamos levar de 20 a 30 dias. Uma equipe que vai fazer um cadastro, vai identificar esses animais, vamos marcar esses animais, e todos os que não forem castrados, que tem vários que são castrados, que nós castramos, todos que não forem castrados, vai serem castrados imediatamente. Nós queremos fazer, no mínimo, nesses 30 dias, para animais de rua, umas 200 castrações. Vamos dar medicações para todos que necessitarem. Alguns hoje têm uma doença que chama TVT, que é uma doença venérea, um tumor venéreo, necessita de quimioterapia. Nós vamos fazer tudo. Desse sonho, desse trabalho, da gente ir atrás deles, só vai ficar faltando a vacinação para a virose, que também é o nosso objetivo. Como esse trabalho ele vai ser repetido de 6 em 6 meses, nos próximos a gente quer ver se consegue também imunizar esses animais contra a virose, que são as doenças que mais matam esses animais. Então é um trabalho assim que eu tenho muito orgulho de falar, e sei que tem muitas pessoas que, com gratidão a esse trabalho, vão estar me acompanhando, e vamos fazer uma coisa inédita. Nós não vai precisar nem fazer drive-thru para que os cachorros vá lá, não. Nós vamos, atrás de um por um, rodar na cidade inteira, para fazer esse trabalho, né? E, após essa emenda do deputado Fred Costa chegar, aqui no Itaú, não vai ter fila mais, como hoje eu dou 600 castração por ano, 600. Com essa emenda, nós vamos fazer assim, ó, acho que tiver até algum ser humano aí que quiser, vai estar sobrando. Agradeço a todos, gratidão por todos aqueles que têm gratidão, e vamos junto fortalecer cada vez mais esse trabalho de ajuda aos animais. Agradeço a todos, uma boa noite, fiquem com Deus, devolvo a palavra. Com a palavra, o vereador Davi Souza. Boa noite à mesa diretora, boa noite aos demais colegas, boa noite aos vereadores que nos visitam, boa noite aos servidores da casa e a todos aqueles que nos assistem. Presidente, iniciando, só uma observação que é curiosa, para ver que o município nosso está caminhando para frente, embora devagar, mas está. Estou fazendo uma análise aqui dos dados do ISS, que é Imposto sobre Serviço, de 2016 a 2020,
E focando nos 4 anos da legislatura passada, que teve no primeiro ano uma arrecadação de 2.154.000, até 2020, ano passado, o aumento em relação ao primeiro ano foi de 600.000. Então, a gente vê que mesmo com a pandemia, a questão do imposto sobre serviço, que é a prestação de serviço no município, tem aumentado. O que a gente torce é que para que a pasta de planejamento agora passe a fomentar ainda mais essa situação que começou na legislatura passada e que continua agora crescendo mais a questão da arrecadação, que isso quer dizer serviço na cidade. O segundo tema, presidente, sobre a indicação, o fato aconteceu comigo, por isso que eu fiz o relato. Na legislatura passada, a gente cansou de pedir quebra-molas, redutores de velocidade, em algumas ruas do Belvedere, principalmente aquelas que têm um aclive extremamente acentuado, para finalizar com uma rua, numa principal, a perpendicular é de aclive muito alto, e a principal corre o risco de um carro, de repente, perder o freio, qualquer situação parecida, invadir a casa do cidadão. Eu estava em visita de rotina, lá no bairro, e vi um cidadão acenando, parei o carro para ver o que era. Ele não conseguiu fazer a curva e acabou passando sobre a calçada de uma casa e bateu para sorte, era uma construção, outra casa, e ele entrou com o carro num morro de saibra, alguma coisa parecida. O cidadão da casa é o motivo da indicação. Ligou para a Polícia Militar repetidas vezes e não conseguiu ser atendido pela Polícia Militar. Então, a gente quer que a Prefeitura, através da indicação, questione o motivo da PM, quando acionada, não fazer o trabalho dela, que é para atender. Esse cidadão estava drogado, colocando em vídeo de novo, estava no posto, eu acabei de descer, ele conseguiu pegar o carro no tranque, pediu minha ajuda para ir embora, e estava no posto com a mesma situação. O carro até parou de funcionar, mas estava alterado por psicotrópicos, e a polícia foi acionada, colocando em risco pessoas do município e não atendeu a ocorrência. O outro caso foi de ameaça, que a pessoa, acho que em discussão com outra, assim, uma delas alterou e ameaçou a outra, que era até de compreensão física bem menor. Com medo, ligou para a PM, e o telefone também não foi atendido. Não foram uma, duas, três, foram várias ligações. Então, a gente quer que o Executivo tenha a sensibilidade de fazer as cobranças, ver o que aconteceu, porque pode ser, por exemplo, uma falha de ordem técnica de telefone, alguma coisa assim, só que é uma situação que precisa de ter uma reserva. Se liga não dá certo, precisa de ter outra. Agora, se for falta de pessoal, principalmente do administrativo, para atender as ocorrências da PM, a Prefeitura não pode, por exemplo, se silenciar nesse aspecto. Então, a gente espera que a Prefeitura, de fato, responda da forma que a gente quer que seja respondido e que a população espera na questão do atendimento policial. E, por fim, o requerimento que a gente fez sobre a complementar, já até esqueci o número, 173, né? Para a Prefeitura ver o que ela pode fazer, se vai fazer alguma coisa em relação aos direitos dos servidores que foram assim, momentaneamente suspensos em razão da pandemia. Se não for fazer nada, se não puder, até por medidas legais mesmo, para que a Prefeitura responda e deixe pelo menos os servidores assim, sem dúvidas e menos aflitos em relação se vem ou não o respeito ao direito deles. Devolvo a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Fabiano Gomes. Boa noite à mesa diretora, na pessoa da Cláudia, demais colegas da casa, a todos os funcionários. Queria agradecer também os nobres edis da cidade vizinha de Pratápolis e a todos que nos assistem pelas redes sociais e que ainda vão assistir. Só falar um pouco a respeito do que o Davi falou. Nós tivemos esse mesmo problema há 2 meses atrás, né? E passamos pelo mesmo questionamento e fomos questionar a respeito disso aí. E o que a gente encontrou é que
a Polícia Militar tem um convênio municipal, né, com o Serviço Executivo Municipal, e no convênio consta 4 funcionários municipais para a corporação. E na atual conjuntura só estaria 2 funcionários emprestados. E essa dificuldade para o atendimento, isso eles alegaram a dificuldade de ter pessoas para ficar para essa disponibilidade de funcional lá. Mas acredito que é um ponto a ser atacado, porque a nossa segurança pública depende disso, né? Isso a gente fala de um caso desse, de acidente, mas poderia ser um caso de alguma briga, alguma coisa de intervenção de segurança pública, e numa ocorrência dessa não tiver a extrema urgência, a gente vê a complexidade do resultado. Vereador, só um minutinho. Até teve um dia que um dos policiais estiveram aqui na Câmara, nós conversamos com ele pessoalmente, né? Falamos sobre esse fato e principalmente sobre um requerimento que nós fizemos, que é outro problema grave que tem aqui no município, que é o local que está hoje o pelotão da Polícia Militar, que é um local alto, tem escadas para chegar até lá, cadeirante, idoso, não chega até lá. É igual o vereador Fabiano falou, poderia até ser uma briga que ocasiona nenhuma morte, ou até um roubo que poderia ser evitado e que não está acontecendo por falta de atendimento ao telefone. Se a população desloca até onde está localizado a polícia, corre o risco de não ser atendido, porque lá a porta está fechada e você tem que tocar o interfone. Se eles não quiserem atender, eles não atendem. Então, é um problema que a população vem enfrentando e que tem que ser sanado. Então, a ordem dessa responsabilidade a gente não pode acarretar somente para a Polícia Militar, porque perante o convênio, o município está devedor com eles, né? Então, basta o Executivo fornecer as pessoas que estão mencionadas no convênio, daí sim a gente pode fazer uma cobrança mais justa em cima da Polícia Militar. Eu queria, nesse momento, também fazer uma menção aqui de um serviço, de uma equipe que está executando um serviço ótimo, excelente na área de serviços urbanos. Mas eu queria uma atenção na rua Comendador Nicolau. Estão atacando, sim, os pontos, lógico que os pontos principais, tudo, mas tem casos aqui que é perto da nossa casa, né, da Casa Legislativa, e passei lá, até um tio meu mora nessa rua, e eu vi o descaso que está de mato, de sujeira, e eu gostaria de pedir ao Executivo para dar uma atenção especial nessa rua, né? É muito feio ver uma rua nesse caos. Eu sei que quando a gente fala aqui, o Executivo tem buscado essa equipe dos serviços urbanos, parabenizo por isso, tem buscado atender de forma ágil, rápido, atender a todas as dificuldades que a gente tem passado. Eu queria aproveitar também, nesse ensejo, fiz uma homenagem jus ao Dia do Trabalhador, dia 1º, mas gostaria de mencionar aqui também, parabenizar a todo trabalhador pelo dia 1º, Dia do Trabalho, e não deixar também passar, né, no próximo domingo agora é Dia das Mães, a próxima nossa reunião já vai ter passado, e desde antemão aqui eu parabenizo a todas as mães pelo dia, sei da responsabilidade de ser mãe e da importância de ser mãe, e por isso eu quero deixar aqui os meus parabéns. Agradeço e devolvo a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Giovando Santos. Cumprimento pessoal, os internautas, né, que estão assistindo a sessão, a Luciane e o Zé Lucas, o Célio, né, amigo da natureza. Cumprimento meus amigos de trabalho, os vereadores, cumprimento o pessoal que dão suporte para a gente na sessão também. Muito obrigado pela presença. Presidente, eu gostaria de falar de um ofício que eu fiz aqui, com relação ao seguinte, é um pedido de empenho, né, de deputados, para ver se a gente consegue
a revitalização da Praça Adelaide Lobato, a famosa praça do bairro Universitário, né? Então, eu gostaria de ler aqui para depois eu falar alguma coisa a respeito. Eu enviei para 4 deputados, para 2 deputados federais e 2 deputados estaduais, que, no caso, os federais seriam para o Diego Andrade e para o Odair Cunha, e também para o Emidim Madeira e para o Antônio Carlos Arantes. Então, eu vou ler aqui o que eu mandei para o Antônio Carlos Arantes. Excelentíssimo senhor Antônio Carlos Arantes, deputado estadual, Assembleia Legislativa, senhor deputado, em visita cordial, vimos a vossa presença solicitar o vosso empenho no sentido de destinar recursos através da indicação de emenda parlamentar no orçamento do Estado para o exercício de 2022, ou outra ação junto aos órgãos estaduais para destinar recursos visando a reforma da Praça Adelaide Lobato, no bairro Universitário, em Itaú de Minas. A referida praça foi muito mal cuidada e se encontra sem bancos. As árvores, ficus, né, foram todas cortadas, não tendo nenhuma árvore na praça. Não tem paisagismo, não tem parque para as crianças, iluminação está precária. Enfim, o local precisa e merece ser revitalizado para oferecer mais lazer para as famílias daquelas imediações. Assim, recorremos ao nobre deputado para buscar meios no sentido de viabilizar, através de emenda parlamentar, estas parcerias com o governo estadual ou através de outro meio cabível para que essa reforma possa acontecer com a maior brevidade possível. Acreditando na viabilidade deste pedido e conhecedores da vossa valiosa influência política e de seu desprendimento que sempre nos é dado, tomamos a liberdade de fazer tal solicitação em prol da nossa cidade. Sendo o que se apresenta para o momento, aguardamos manifestação favorável quanto ao pedido em pauta. Atenciosamente, Geovando Santos, vereador. Então, essa praça, aliás, foi até constou no plano de governo, né, do atual prefeito, a revitalização dessa praça, mas a gente tem que procurar outros meios também, porque a gente sabe que, se for depender de recursos próprios, pode demorar mais tempo, ou talvez, que não sei se, com essa crise financeira, não sei se nem é possível ser concretizado. E essa praça, ela corta a cidade ao meio. Ela pega o centro, corta o centro da cidade, ela liga com os bairros. Liga o centro da cidade com os bairros Universitário, com o bairro Liberdade, com o bairro Campestre, com o bairro Coab 2, com o bairro Icaraí, com o bairro Bela Vista. Então, ela é de fundamental importância, essa Praça Adelaide Lobato. Ela não tem o parquinho infantil, a academia ao ar livre, está totalmente danificada. Tem, para favorecer também, a Avenida da Liberdade aqui, onde o pessoal pratica ciclismo, pratica caminhada, corrida. Então, as mães podem trazer os filhos e deixar ali na praça, até com outra pessoa para ajudar a vigiar enquanto faz a caminhada, se exercita. Então, é muito importante a reforma dessa praça Adelaide Lobato. Então, a gente gostaria que os deputados se empenhassem nesse sentido, para a gente poder realizar um sonho, que é a revitalização, mas tem que ser por completo. Não adianta paliativo ali, não. Ela merece ser ela merece uma revitalização total, essa praça. É uma praça muito importante para a nossa comunidade. E, por fim, presidente, gostaria de pedir cautela para as pessoas amanhã, né, que na vacinação de 60 anos para 60 acima, né, para cima, vão com calma, não precisa de ir de madrugada para marcar território, não, para ficar na fila lá antes, para chegar antes, não. Vai 8 horas da manhã, sem aglomeração, com cautela. Chegaram o total de 485 vacinas para amanhã, né, para a primeira dose. Então, eu acho que é uma quantidade razoável, né? Então, presidente, gostaria de pedir também para a população não ir de madrugada,
vai na hora certa, ali pelas 7 horas da manhã, e com todo cuidado, e vamos enfrentar a Covid dessa forma, com muita cautela, com respeito, né, ao próximo, e a gente torce para que dê certo. E parabéns para o pessoal da saúde, que vai estar lá amanhã, enfrentando mais essa batalha, e a população e a gente agradece. Muito obrigado, presidente. Meire, só um minutinho. Gostaria de cumprimentar os meus colegas vereadores, os servidores da casa, os meus colegas de Pratápolis, que estão aqui conosco hoje, a Luciene e o José Lucas, tá? E gostaria também de cumprimentar os internautas. Ela dispensou. Então, eu queria aqui ressaltar um ponto da nossa lei orgânica, porque a semana passada, o vereador Roberto, ele disse que o pessoal está querendo fazer uma pracinha para os cachorros. Aí eu fui procurar saber se isso era verdade. Então, fiquei sabendo que não é, viu, Roberto? Não é uma pracinha, é um local só. Senhora, Então, a senhora me pergunta, como a senhora citou meu nome, posso não, só dizer o que eu falei? agora não. Tudo bem. Então, daqui a pouquinho, deixa eu só terminar. Então, aqui na lei orgânica nossa, os animais, está aqui, no parágrafo único, os animais devem ser alojados em locais onde fiquem impedidos de fugir e de agredir terceiros e outros animais. Aí fiquei sabendo que eles estão à procura, que eles vão colocar um ponto para deixar esses animais para que isso não aconteça. E tem no artigo 272, os cães e gatos equídeos deverão ser devidamente registrados, castrados no âmbito do município, através da implantação de identificador eletrônico ou outros critérios estabelecidos pelo setor dos zoonoses. Eu queria só esclarecer esse detalhe, porque o serviço do Roberto, para mim, é louvável. O que ele faz na clínica dele é uma coisa incrível. Quem já viu, já foi, sabe que é. Só que eu queria deixar bem claro aqui, porque ele foi um dos autores desse parágrafo da lei orgânica. Gostaria também de cumprimentar todas as mães, né? Uma palavra tão insignificante, com 3 letrinhas, que ninguém consegue medir a dimensão de 3 letrinhas, mãe, né? Então, queria cumprimentar todas as mães, sintam-se abraçadas por mim, que vocês tenham um ótimo domingo, e todos os dias, para mim, é Dia das Mães. Depois que eu perdi a minha mãe, eu sinto mais ainda a falta de que todos os dias é o dia de mãe. Então, mãe, não é só domingo, mas eu quero deixar o meu abraço a todas vocês. Gostaria também de pedir ao Executivo para que olhasse ali pelo lado da Praça do Congo, juntamente com a equipe da Keila, porque eles fizeram um trabalho muito bonito lá. Lá estava super limpo, o maior capricho. Só que o mato cresceu. Infelizmente, eu queria pedir para ver o que vocês podem fazer, né? Podem estar fazendo lá. Se vocês vão jogar um mata-mato, se vão carpir outra vez, porque pode ter alguma solução aí. Não sei qual, mas alguma solução deverá ter aí, né? E eu gostaria também
Agora, Roberto, você pode falar. De dar a palavra ao meu amigo Roberto, pode falar. Agradeço, senhora presidente. Colocando assim também, esclarecendo, né, alguns pontos, como eu acho assim que eu realmente fiquei muito triste com alguns acontecimentos aqui, mas vou esclarecer alguma coisa. Deixar claro que eu não fui o autor, tá? Desse parágrafo, como a senhora disse, eu não fui. Desde quando fizeram, né, foi renovado, foi feito lá algumas mudanças no regimento, na lei orgânica, eu deixei bem claro que eu tinha projetos, tá, que gostaria de trazer, implementar no município, como eu implementei um na época, que foi autorizar a esterilização animal em qualquer lugar, feito por um veterinário, e tinha vontade. Como eu nunca tive aqui uma maioria, e esse projeto mexe um pouco com algumas proibições, com, né, alguns deveres para a população com os animais, então eu nunca coloquei esse projeto para ser discutido e votado, porque eu não tive até hoje o apoio para mim conseguir passar esse projeto na casa. Da mesma maneira que eu demorei muito para conseguir aprovar a lei dos foguetes, proibindo os foguetes. Foi uma das primeiras coisas que eu tentei quando eu entrei aqui há mais de 4 anos atrás. Por 3 vezes eu não consegui. Então, temos a dificuldade. Hoje, então, veja, senhora presidente, a dificuldade que eu tenho. Um projeto de lei hoje, por exemplo, eu preciso de 3 assinaturas para mim entrar com esse projeto na casa. Então, a dificuldade que eu tenho aqui para mim arrumar 2 assinaturas a mais do que a minha. Então, não foi eu que coloquei essa parte aí. Eu simplesmente apoiei a mudança, porque eu não iria deixar de apoiar a mudança, né, da lei orgânica, do regimento, por uma questão que eu tenho uma vontade de vir a mudar no momento oportuno e questionar isso, sendo que eu sabia que eu não iria ter força no momento para que mudasse nada. A questão do parque, como eu até disse aqui, do terreno, o que ocorreu foi o seguinte: a administração proibiu, deu prazo para tirar umas casinhas da pracinha, que fica alguns animais de rua lá, muito bem cuidado por alguns cuidadores, e deu prazo para tirar, e foi uma polêmica. Aí o executivo fez uma reunião, chamou alguns cuidadores de animais para essa reunião, e eu acho que ele esqueceu que o Roberto dos cachorros cuida de animais aqui no Itaú. E agradeço a senhora pelo elogio. Como a senhora diz, aqui não tem um cuidador aqui que não dependeu do Roberto dos cachorros. Não tem nenhum. E se depender para o resto da vida, eu vou ajudar eles para o resto da vida. Então, foram feitas algumas reuniões e não me chamaram para participar. Só que quem vai lá, que são os cuidadores, eles vêm atrás de mim, precisa de mim todo dia. E foi através de conversas, né, que me falaram, que falou que era para dar um terreno para tirar os cachorros da pracinha. Aí teve um assunto: não, mas nós não queremos prender os animais. Não, nós vai dar um terreno para nós fazer uma recreação, nós pode fazer tipo um parque. Essa conversa eu escutei de mais de uma pessoa que teve na reunião no executivo. Agora, primeiro, sempre fui contra canil. Igual a senhora falou, que está na lei orgânica, que eu fui contra quando ela foi renovada,
que o animal tem que estar preso, sem condição de fazer isso. Não, eu não concordo com isso, não. Prender um animal que nunca cometeu um crime para morrer ali, para o maior comer o outro, tem canibalismo, passar doença e tudo mais. Canil é uma prisão para quem nunca cometeu um crime. Um animal desse, o animal, gente, ele só quer fazer o bem para a gente. O animal que avança nos outros, na rua, é porque ele avança para defender aquele território dele ali, ou para defender o dono, ou alguma coisa. O animal, você bate nele, você para de bater nele, ele vem com a cabecinha murcha e para ali para você passar a mão nele. Só vou completar. Então, a questão é essa. Pensa bem. Até um deputado que eu nem sabia o nome, procurou o Roberto dos Cachorros, que esse é meu nome parlamentar aqui. Me procurou para estar conhecendo o nosso trabalho e fazendo. Aí uma administração faz reuniões para querer ver alguma coisa para ajudar os animais, e eu só fico sabendo por boca de quem vai, porque eu não sou convidado. É que eu vou amanhã, vou pedir até meus amigos lá de Pratápolis. Às vezes vocês falam lá que o Roberto dos Cachorros mexe com cachorro, às vezes a administração daqui vai ficar sabendo, e aí me chama para participar de alguma coisa. É 15 anos lutando e fazendo tudo. Então a gente realmente fica indignado com uma coisa dessa. Então, está aí. Agora, contudo, eu tenho a agradecer. Quanto mais tenta derrubar o Roberto dos Cachorros, eu acho que mais ele tem força ali para fazer as coisas. Esse projeto que nós vamos começar a semana que vem é um projeto inédito no Brasil. Nunca um município fez um projeto desse, com um trabalho desse. Quem sabe assim, a administração não vai ver que foi o Roberto dos Cachorros que fez, né? Então é isso. E sobre o parque de diversão, foi a maneira com que eles chegaram em mim e ainda falaram, eles querem dar um terreno para nós pôr os cachorros, para ter uma recreação, para pôr um brinquedo, alguma coisa ou outra. Gente, então, infelizmente, como eu disse, é uma vergonha. Tá, Né? Muito obrigado, senhora, por poder dar a explicação. Eu vou falar. Gostaria de cumprimentar agora o vereador João Carlos Eugênio, chegou agora, é de Pratápolis também, né? Infelizmente, chegou bem no finalzinho, mas se sinta à vontade, viu, na nossa Câmara, precisando de alguma coisa, nós estamos aqui para o que precisar, viu? Vocês sintam bem acolhidos aqui. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Obrigada, presidente.